Olá, boa noite. O que dizer de um político influente que, além dos recursos financeiros para a propaganda, tem à disposição seu próprio meio de comunicação? Em vários estados brasileiros, concessões públicas servem de âncora eleitoral para as oligarquias. Mas essa realidade começa a ser questionada pelo Ministério das Comunicações. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. A inflação atinge quase 6% em 2010. É o maior índice em 6 anos. São Paulo vive mais um dia de caos por causa da chuva. Na zona leste da cidade, um córrego transbordou e a água chegou na altura do teto dos carros. E os motoristas ficaram ilhados. E a temporada de chuva promete outros estragos. Em São Paulo, são mais de 400 áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, defende a criação de uma lei que proíba políticos de ganhar concessões de veículos de comunicação. A segurança pública é o tema de hoje da série de reportagens sobre os desafios do novo governo de São Paulo. Aberta a temporada de contratações de funcionários temporários para a Páscoa, que este ano será no final de abril. O medo de alimentos contaminados se espalha pela Europa, com a descoberta de resíduos tóxicos em aves e ovos na Alemanha. O consulado brasileiro em Buenos Aires vai enviar um helicóptero à Patagônia, onde o brasileiro Bernardo Colari sofreu um acidente. A família já perdeu as esperanças de resgate do alpinista. O reencontro do sem-teto Ted Williams com a mãe numa emissora norte-americana. O dono da Voz de Ouro foi resgatado das ruas por um repórter de Ohio. It's the Dave and Jimmy Show every weekday morning. Participam da edição de hoje do Jornal da Cultura o professor de História da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e a especialista em Direito Internacional da USP, professora Maristela Basso. Villa, boa noite. Boa noite, professora Maristela. Boa noite. Boa noite a você. Ok, vamos começar então com chuva. Hoje a chuva complicou a vida dos paulistanos, para variar. O temporal que caiu na capital deixou a cidade em estado de atenção. Depois de um dia quente, com termômetros marcando 29 graus, a chuva veio com força no fim da tarde. As regiões leste, sul e central da cidade foram as mais atingidas. O rio Aricanduva subiu rapidamente e deixou motoristas ilhados em toda a cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 27 pontos de alagamento e o alerta é de mais chuva durante a madrugada. Bastou apenas meia hora de tempestade para alagar o centro de São João da Boa Vista, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Pelo menos 20 casas ficaram inundadas. Com o aumento do nível do rio Piracicaba, um dos cartões postais da cidade está alagado. A Rua do Porto é um local de turismo na cidade. O comércio está fechado e os moradores tiveram que deixar suas casas. Minas Gerais também sofreu com as chuvas. 58 municípios de Minas decretaram situação de emergência por causa da chuva. Uma delas é Pouso Alegre. Os 2 rios que cortam a cidade transbordaram. 70 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. E o alagamento gerou protestos na zona leste de São Paulo. Por volta das 5h30 da tarde, manifestantes botaram fogo em um ônibus e outros veículos e saquearam caminhões na Avenida Sapopemba, zona leste da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a causa do protesto foi enchente que atingiu a região. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos. Olha, a equação é simples. Clima tropical com muita chuva, urbanização sem controle e falta de opção de moradia. Tudo isso resulta em tragédia. Só em São Paulo, deslizamentos e desabamentos já causaram a morte de 10 pessoas. A ocupação de áreas de risco pode ser revista com urgência. Foi o alerta da Defesa Civil que salvou a vida de Daniel. Na semana passada, ele desocupou a casa onde morava na beira do Córrego da Redenção, na zona leste de São Paulo. Hoje de manhã, viu do que escapou. Era 10 horas da manhã, começou a estralar a casa aqui. Aí meu tio pulou pra cá, eu vim com ele, aí desabou aí, nós saiu correndo pra lá. Em 2010, quase 8 milhões de pessoas em todo o país foram afetadas pelas chuvas, de acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Só em São Paulo, são mais de 400 áreas de risco mapeadas. Entra ano, sai ano
A Defesa Civil corre para impedir o pior. Cabe à Defesa Civil, então, monitorar essas áreas, conversar com a população, orientar. Débora perdeu uma casa em um deslizamento ocorrido há um mês. Ela se mudou com a família para o imóvel ao lado, que alugava para terceiros. Apesar da Defesa Civil ter permitido a permanência, garantindo não haver riscos de deslizamento, Débora vive com medo. A chuva que agora não para, a gente todo dia é bem difícil. Quando a chuva cai, quem mais sofre são as pessoas mais pobres, que ocuparam essas áreas irregulares da cidade, até mesmo sem se dar conta de que estavam em áreas de risco. Somente em São Paulo são 3,5 milhões de famílias. Mas esse tipo de acidente aqui, quando acontece, não é culpa só dessas pessoas, não. A população brasileira mais pobre, ela não teve alternativas de moradia ao longo da história, nem por parte do governo, nem por parte do mercado. E foi acabando se instalando onde dava, o que significa onde o mercado não atua, onde o Estado não vai, portanto nas áreas ambientalmente mais frágeis e que são normalmente sujeitas a maiores riscos geotécnicos, ou riscos de desabamento ou de inundação. A cidade que cresceu sem planejamento, impermeabilizou o solo, canalizou córregos, ergueu edifícios e avenidas nos fundos de vale. Sem ter para onde ir, a água se acumula até provocar tragédias. Ao poder público, resta fazer obras para lidar com a situação já instalada. Então, o Brasil tem uma doença muito grave aí para resolver e para se curar, que é de entender que as cidades só serão cidades, vamos dizer, justas e cidades humanas na hora que a gente tiver investimentos que façam delas cidades acessíveis e corretas e de uso aceitável para todos, do mais rico até o mais pobre. Marcelo, o que fazer para que essas tragédias não se repitam? O nosso repórter falou em 3,5 milhões de famílias. Você calcular 2 ou 3 pessoas por família, você vê que é uma quantidade muito grande de pessoas nessa área. É impressionante, porque todo ano, nessa época, no Centro-Oeste, acontece a mesma coisa, né? E como se a gente esquecesse isso rápido, e os governos também, porque não seria difícil fazer um projeto de alojamento dessas pessoas em residências populares, em lugares mais seguros, né? Isso que o Brasil quer ser a maior economia, estar entre as 5 maiores economias, quando deveria talvez querer estar entre as 10 melhores economias do mundo, onde talvez isso não aconteça, né? Agora, esse pessoal está lá por quê? Quer porque foi empurrado para lá em Vila? Essa é uma questão complicada, porque, veja, a ocupação feita em áreas inapropriadas para moradia, é muito complicado retirá-los, né? Porque você, de um lado, você tem a presença, onde vai colocá-los, há interesses políticos, muitos vereadores que apoiam, inclusive, a instalação dessas famílias nesses locais, a chegada de equipamentos públicos, luz, escola, em locais... A urbanização dessa área. A urbanização, onde certamente vai ocorrer tragédia a cada ano. Verão, tragédia, mas ele tem votos ali. E depois, e interesses político-partidários. Então, para retirar é muito complicado. É um trabalho de médio e longo prazo, porque uma parte dos córregos de São Paulo é da região metropolitana, ou vem de São Caetano, chega a São Paulo, vem de outras regiões vizinhas, ou a ligação Santo André, São Bernardo, em suma. Tem de ser um trabalho coordenado das prefeituras da região metropolitana e um trabalho de médio e longo prazo para retirar essas populações dessas regiões, porque a gente anda pela cidade, vê uma série de córregos, você observa onde estão construídos, geralmente são barracos, construções provisórias que acabam ficando definitivas, você fala assim, se tiver uma chuva, isso vai ser uma tragédia. Né? O voto distrital poderia muito bem acomodar esses interesses, porque os deputados, vereadores, quer dizer, os parlamentares daquela região, com plataforma eleitoral em cima do alojamento, da recuperação daquelas famílias em lugares seguros, seriam cobrados depois pelos que votaram nele por aquela comunidade. E outro detalhe importante para essas famílias, se elas foram para lá obrigadas ou, enfim, muitas vezes elas não tiveram escolhas, né? Foram para lá porque era o único lugar onde elas poderiam ser abrigadas, construir a sua casinha. E a possibilidade de sair de lá, mesmo ocorrendo risco de vida, é muito dramática para elas, porque o endereço, por mais humilde, é uma referência que a gente tem, quer dizer, a referência do indivíduo, e é importante até para a sua vida psíquica. Então, a saída do lugar, ainda que correndo risco de vida, é dramático para essas pessoas. E olha, já que vocês tocaram na questão política, né, nós temos aqui um exemplo que é o seguinte, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, novo ministro, volta a defender um projeto que proíbe políticos de receber concessões de rádio e televisão. O ministro conversou sobre o tema hoje com a presidente Dilma Rousseff. Pelos levantamentos na Câmara e no Senado, mais de 60 parlamentares nas duas casas são proprietários de emissoras de rádio, TV e jornais. Um dos exemplos é o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB, dono da Rede Mirante de Comunicação no Maranhão.
O ex-presidente da República e senador Fernando Collor, do PTB, é um dos sócios das organizações Arnon de Melo, que tem a TV Gazeta de Alagoas. O deputado federal ACM Neto, do DEM, é um dos herdeiros da rede Bahia de TV, que conta ainda com 3 emissoras de rádio e uma de internet. A família do deputado federal Jorginho Maluli, do DEM, possui emissoras de rádio e TV no interior de São Paulo. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, os políticos usam as emissoras para falar bem deles mesmos. Ou seja, utilizam uma concessão pública em causa própria. A Constituição proíbe que políticos tenham redes de comunicação, mas o veto nunca foi regulamentado. Por isso, o governo elabora um anteprojeto de lei para coibir essa prática. Só tem um detalhe: o projeto tem que ser votado pelo Congresso. É mais fácil votar um impeachment de presidente, uma cassação de um parlamentar, do que votar uma revogação de uma concessão. Como é que vai ser isso, Vila? Como é que a gente vai acabar com o chamado palanque eletrônico? Porque isso é um palanque eletrônico, né? É claro. O caso do Maranhão são 2 famílias. O Sarney está com uma rede e o Globão está com a outra. E isso se repete em vários estados do Brasil. É bom lembrar que grande parte dessas concessões elas ocorreram durante a presidência de José Sarney, quando o ministro das Comunicações era Antônio Carlos Magalhães, especialmente no momento que a Assembleia Nacional Constituinte estava votando o mandato do presidente. O acordo da Aliança Democrática é que o mandato era de 4 anos. Foi um acordo feito com Tancredo, mas um acidente acabou levando o Sarney à presidência com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, que não chegou a tomar posse. E o Sarney descumpriu o acordo da Aliança Democrática e quis ficar 5. O mandato era de 6 pela Constituição. E nesse momento de compra do mandato, ele comprou o Congresso. E uma das formas de comprar os constituintes, e não foi a única compra, vale lembrar, desse momento da Constituinte, foi distribuindo concessões de rádio e TV. E foram distribuídas dezenas e dezenas. Quer dizer, a consolidação desse modelo, que existe hoje, quase que 25 anos depois, nasceu na presidência Sarney. Agora é um absurdo, porque não é possível que esses políticos tenham essas concessões. Isso deve-se separar a representação política de quem detém os meios de comunicação. E uma última questão, o Congresso renova essas concessões a cada 5 anos, mas nunca, que eu me lembre, o Congresso não renovou alguma concessão. Sempre foi renovado. Marcela, então parece o seguinte, ou vai então para político ou vai para líder religioso. Não tem outro jeito. Um é palanque eletrônico e o outro igreja eletrônica. Senão aí o pessoal pede aquelas contribuições e tal, para ajudar, manter aquilo lá. E a gente esperou tanto tempo para um ministro vir a público e, conversando com a presidente, ter dito, olha, preciso que a gente bote um ponto final nisso, mas isso vai ser extremamente difícil. Parece que há uma dificuldade de nós discutirmos ou separarmos o legal e o moral, o ilegal e o imoral, porque se é legal, vis-à-vis uma legislação que existe, que o Vilas contou muito bem como aconteceu, é imoral, né, sobre vários aspectos. Mas vamos aguardar para ver se o ministro consegue mesmo mudar isso. Ou a sociedade civil organizada, por meio de uma ação civil, uma ação popular, consiga derrubar essa legislação. Bom, nós temos aqui outra informação. Já tivemos, você deve estar lembrado, o chuchu como grande vilão da inflação. Depois puseram a culpa no tomate. Mas dessa vez, nenhum produto poderá ser acusado isoladamente de aumentar o nosso custo de vida. A alimentação, em geral, contribuiu em 2010 para que ele fechasse com a maior inflação dos últimos 6 anos. A inflação oficial, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechou o ano com alta de 5,91%, apesar de ter superado o centro da meta de 4,5% para 2010, ainda ficou dentro da variação prevista de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Os alimentos que respondem por quase a metade desse índice subiram no ano passado 10,39%, com destaque para os feijões, que tiveram em média uma alta de 51%, as carnes 30%, o leite pasteurizado 18,92%. Como consequência, comer fora de casa também ficou mais caro e o preço do pão francês subiu 8,5%. No caso das carnes, o abate de reprodutores em 2005, por causa dos preços baixos, limitou a oferta do produto. Além disso, o IBGE considera que a recuperação econômica do Brasil e no exterior pressiona a inflação. E uma maior demanda por alimentos, principalmente na China, tem provocado alta na cotação das matérias-primas. E já que nós estamos falando de preço e dinheiro, chega janeiro e são esperadas aquelas grandes liquidações da loja, os chamados saldões. Hoje, muita gente se espremeu em frente de uma grande rede de magazine
para comprar produtos com até 70% de desconto. E quem conseguiu comprar não se arrependeu da longa espera. Michele era a primeira da fila. Chegou aqui na terça-feira. Passou noites e noites dormindo no improviso para aproveitar as ofertas. Pelo sacrifício de todos esses dias, até que enfim vou entrar, primeira. Teve gente que economizou nas compras de Natal de olho na promoção de janeiro. No final do ano é muito caro as coisas, né? Não compensa. É viável você guardar um pouquinho, economizar ali, esperar um pouquinho, passar o Natal. Do lado de dentro, vendedores apostos recebem as últimas instruções. Paciência, paciência, paciência. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Os 20 primeiros da fila puderam entrar na loja antes e tiveram 10 minutos para fazer as compras. Logo depois, às 6 da manhã em ponto, começou o corre-corre. A mega liquidação aconteceu simultaneamente em 8 estados e ofereceu 3 milhões de produtos com até 70% de desconto. Os mais rápidos aproveitavam as melhores ofertas. O que o senhor está levando de bom? Ó, a gente ia levar essas 3 televisões, né? Essas batedeiras aqui, os DVD aqui, tem os notebook aí. Valeu a pena esperar? Valeu. Depois de comprar, chegou a hora de levar para casa. Seu Aloísio comprou um jogo de sofá, um bebedouro, um aspirador de pó e um rack. O jeito foi chamar um carreto. Em casa, a esposa aguardava ansiosa pelo sofá. E se ele não trouxesse o sofá, o que ia acontecer? Não, ele tinha que voltar de novo, ficar na fila mais 3, 4 dias, né? Porque aí o bicho é feio. Seu Aloísio, freguês antigo, já tinha comprado essa geladeira no ano passado. Agora, de sofá novo, ele já faz planos. O ano que vem eu vou comprar uma cozinha, né? Meus planos é esse, correr tudo certo. E a cozinha que eu tenho hoje também eu vou fazer uma doação para as pessoas. Maristela, essa liquidação, né? Liquidação de uma empresa chamada Magazine Luiza. Você viu que o pessoal comprou bastante lá, hein? Fiquei bem impressionada. Ano que vem, né? Acho que eu vou estar nessa fila aí. E mesmo sendo liquidação, quer dizer, significa um poder de compra, né? Menor do que antes do Natal, mas significa que o país está crescendo. Nós temos, então, uma classe social comprando que não comprava antes, hein, Vila? Sim, tá. Agora, é verdade. Agora, com verdade? relação... Não Parece tem. até Nova York, pô. Tem, claro, teve um crescimento de, em média de 3,5% nos últimos 7 anos, tal. Você tem mais algumas pessoas que estão no mercado que não estavam antes, né? Agora, com relação à questão da inflação, disse o dado sobre alimentação, é interessante porque o ministro Guido Mantega disse há cerca de uma semana que queria retirar do cálculo da inflação o preço dos alimentos e dos combustíveis só, né? Só. É legal. Em suma, mas deixaria alguma coisa lá? Só queria retirar isso. E a gente sabe como isso, inclusive é interessante até fazer uma matéria sobre como é calculado o índice de inflação. Porque a gente sabe que isso no Brasil é uma questão muito polêmica. O ministro Delfim Neto, hoje grande conselheiro do ex-presidente Lula, ele falsificou o índice da inflação, por exemplo, em 1973. É um caso muito sabido. Ele queria que a inflação fosse de 12%, acabou sendo de 22%, ele resolveu o problema, cortou e deu 13%. Inventou até uma marca de café que não existia. Hoje alguns não podem ter esquecido, mas eu me lembro. E o Lula se lembra, porque ele fez um movimento depois pela reposição salarial desse índice roubado em 77, né? Mas hoje eles se dão muito bem. Então, falsificar índice de inflação é uma coisa muito séria que a Argentina está fazendo sistematicamente nos últimos anos e ninguém confia. Por isso que a questão, houve um aumento de preço, esse foi o Natal mais caro dos últimos 8 anos, é evidente. A gente viu que os preços subiram, especialmente de alguns alimentos. O problema é que o cálculo da inflação, e aí é interessante a gente ver, coloca questões que não são mais relevantes na mesa das pessoas e pondera de forma, muitas vezes equivocada, os produtos que são essenciais. A carne acabou, no Brasil é muito barata, sendo um elemento essencial. E uma das que mais subiu, né? Também porque agora ela tem preço de commodity internacional. E a então, China, quando sofre no mercado internacional, sobe aqui. Claro, então, e há uma especulação das commodities feitas por muitos grandes financistas que, em locais que a taxa de juros é próxima a zero, estão comprando commodities no mercado futuro e disparando esse preço no mercado internacional. Bom, mas nós temos aqui também aberta a temporada de contratação de funcionários temporários agora para Páscoa, que só vai ser comemorada no final do mês de abril. A economia aquecida estimula aqui os fabricantes de chocolate a colocar a produção o quanto antes nas lojas. O trabalho cuidadoso garante a qualidade do produto. Ainda faltam mais de 3 meses para a Páscoa, mas a indústria já trabalha a todo vapor e espera resultados ainda melhores do que no ano passado.
Para nós da área de chocolate, o mercado está bem aquecido, estamos consistentemente incrementando o número de funcionários para que a gente possa estar atendendo todo esse crescimento. Bom momento para conseguir um emprego. Páscoa é a terceira data que mais cria vagas temporárias. Só perde para o Natal e o Dia das Mães. No Natal foram 139 mil vagas. O Dia das Mães teve 65 mil e a Páscoa 63 mil. Mas o aquecimento da economia tem prolongado esses períodos temporários. Nesta fábrica foram contratados para o Natal 200 funcionários temporários. Todos eles tiveram o contrato prorrogado e mais 150 pessoas foram contratadas para a temporada de Páscoa. A Aline começou em dezembro. Está animada. De olho numa possível efetivação? Sim, com certeza. Torcendo pelo menos. No mínimo 20% dos funcionários temporários são efetivados ao final do contrato. A média histórica para o setor é de 28%. Raquel é um exemplo. Foram 3 meses de trabalho temporário antes de ser efetivada. E a motivação não parou por aí. Você começa por baixo, depois você vai tendo oportunidades, né? De você, de repente, crescer, né? Ter alguma coisinha melhor. As mulheres são prioridade nas contratações. 70% das vagas de temporários são para elas. A explicação é simples. As mulheres elas são muito mais centradas em relação aos trabalhos manuais. Páscoa, mais trabalho, mas é bom, hein? Maristela, acho que nunca nós comemos tanto panetone como comemos agora, nunca comemos tanto peru como comemos agora, nunca vamos comer tanto ovo de Páscoa. Chocotone, né? Chocotone e tal. E o povo está com dinheiro mesmo, está gastando, sim. O pessoal está comprando. E também um outro fato importante é a qualidade do chocolate nacional, que melhorou muito, né? Então hoje a gente não tem mais que recorrer só a essa ou aquela marca, porque existem outras brasileiras muito boas. Eu acho que isso é muito importante também. Bom, isso é um sintoma que a economia ainda continua indo bem, né? Continua indo, mas não é tão bem assim, né? Não é ser chato, não é ser historiador chato. Durante o quinquênio juscelinista, o Brasil cresceu o dobro do que os 8 anos do período lulista, em média. E no Milagre Brasileiro cresceu o triplo. É que a gente começa... Mas naquela época a gente não comia tanto ovo de Páscoa, a gente comia. Não, mas espera, estou falando em termos de indicadores econômicos. É que dá a impressão que nós temos o crescimento chinês. A gente cresce 1/3 do que cresce a China. Ou menos, até 1/4. É claro que há uma melhor distribuição de renda, é verdade. Esse é o ponto e há um importante, aumento de consumo. Agora, nós não estamos com essa prosperidade que se imagina, basta ver as condições depois, ainda que as pessoas vivem. Muitas vezes o consumo encobre graves problemas de ordem social. Basta comparar o consumo com o IDH. E aí a gente vê a realidade do Brasil. 56% dos domicílios não têm ligação com rede de esgoto. Então, ao mesmo tempo, ele está comprando o ovo de Páscoa. Isso também é de responsabilidade do Estado, né? Do Estado. Então, do Estado, e não da pessoa que vai lá comprar o ovo de Páscoa. Claro, mas veja o desequilíbrio. Não, como nós temos coisas que vão caminhando bem, né? E como outras estão caminhando mal, nós precisamos ter uma relação um pouco mais equilibrada entre consumo e enfrentar os graves problemas sociais. É um desafio, inclusive, para o presidente e para os governadores de Estado, inclusive. Mas um dado importante das últimas pesquisas de caráter econômico revela esse dado, que a população brasileira que ganha até meio salário mínimo aumentou mais de 33%. Quer dizer, nós já temos um poder de consumo... sair daquela miséria absoluta para um patamar a mais. Então, isso é muito importante, porque se o governo de Fernando Henrique foi o Brasil do desenvolvimento, né? Esse do Lula, não obstante os problemas, foi o Brasil da igualdade, quer dizer, da igualdade entre os indivíduos, das desigualdades regionais e do acesso, sim, a poder comprar uma cozinha ainda projetada para o ano que vem, ou de um ovo de Páscoa, ou de um bombom, né? Isso gera também emprego, e isso é muito importante. Eu sou um pouco mais otimista que o Vilas nesse aspecto. Eu posso ser meio chato. O lucro dos bancos e do capital financeiro cresceu 300% e do salário 50%. Mas o banco se retraiu essa semana, né? O Manteiga veio aí, o presidente do Banco Central, quer dizer, a gente vai ter recuo. Tá certo. Bom, vamos em frente. O Consulado Brasileiro em Buenos Aires prometeu enviar um helicóptero à Patagônia, na Argentina, onde está o alpinista brasileiro Bernardo Colares. Ele sofreu um acidente. A equipe de resgate só espera uma melhora nas condições meteorológicas. Bernardo Colares sofreu uma queda na segunda-feira quando tentava chegar ao pico do Monte Fitzroy, de 3.400 metros. O alpinista caiu de uma altura equivalente a um prédio de 7 andares e sofreu fratura na bacia e hemorragia interna. Ele estava em companhia da amiga Kika Bradford. Sem conseguir resgatá-lo, a jovem desceu ao pé da montanha para pedir ajuda, mas as equipes de apoio entenderam que não havia possibilidade de encontrá-lo com vida.
O Monte Fitzroy, que fica nos Andes, na fronteira entre Argentina e Chile, não é dos mais altos, mas é considerado um desafio para os alpinistas, porque suas paredes verticais são muito difíceis de serem escaladas. Além disso, os ventos na região do pico costumam chegar a 150 km por hora. Apaixonado pelo montanhismo, Colares costumava dizer: as montanhas são uma espécie de reino mágico, onde, por meio de algum encantamento, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Só tem o quê? Coragem para fazer uma coisa dessa, Maristela? É, um amor. Lembra que já teve um outro acidente com um brasileiro? Já. Estão lembrando? Lembra disso? Esse, Acho que foi no Chile, esse é o quarto. Esse é o quarto? É. E rapazes extremamente promissores e experientes, porque esse era até presidente da Federação Carioca de Montanhismo, quer dizer, um rapaz que tinha bastante experiência. E mesmo assim, esse reino mágico, que ele achava que era mágico, podia ser tão surpreendente a ponto de preparar essa armadilha para ele. Mas também é interessante observar como a que acompanhou a colega dele nessa subida tomou decisões importantes e sozinha praticamente, porque o colega estava ferido, e desceu essa montanha nas condições mais adversas, sem os equipamentos de aquecimento necessários, porque ela deixou todos com o colega que estava ferido, e desceu montanha abaixo em condições absolutamente adversas, dormiu em buracos gelados e conseguiu descer para pedir salvação para esse colega, que não se sabe em que condições vai se encontrar. Então fica muito, muito interessante observar a tomada de decisão dela e do colega naquelas circunstâncias e a coragem dessa mulher de descer sozinha, sem os abrigos e as proteções necessárias, né? Sim. E você já fez algum rapel na sua vida ou não? Não, nunca. E nem farei, viu? Nem fará. Tá certo. O índice de desemprego hoje nos Estados Unidos registra uma ligeira queda em dezembro. E na Europa, os países da zona do euro também lutam contra esse mesmo fantasma e não conseguem avançar. O presidente Barack Obama alcança uma pequena vitória na luta para garantir a retomada da oferta de emprego nos Estados Unidos, para desconforto da oposição republicana, que acaba de assumir o controle da Câmara dos Representantes e promete combater a política econômica e social do governo. Obama destacou o resultado. Disse que 100 mil novos empregos foram criados em dezembro e que o país está na rota para sair da recessão. More than 100,000 jobs last month. O índice de dezembro caiu de 9,8% para 9,4%, o menor desde maio de 2009. A diferença é pequena, mas significativa quando comparada com a situação dos países da zona do euro, onde a média se mantém em 10,1%, o mais alto na história do bloco econômico. A Espanha tem a taxa mais alta de desemprego na região, com 20,6%. Seguem-se a Eslováquia, Irlanda, Hungria e, em quinto lugar, Portugal, com 11%. Vila, sabe o que me chamou a atenção também? Eu estava lembrando disso. O Bush foi para casa. Nunca mais ouvi falar do Bush. Nem ele fala mal do Obama. Sim. E nem o Obama fala mal do Bush. Sim. Né? É interessante. E quando tem alguma solenidade, eles chamam todos os ex-presidentes. Do Carter para cá que estão vivos, desde o Jimmy Carter. Tem outros países republicanos na América do Sul que deviam seguir, inclusive o maior deles, que deveria seguir esse exemplo. Por quê? Porque ele termina o mandato e aí eu fico jogando pedra no já fica jogando pedra e tal. Sumiu, realmente a gente não viu falar. Claro que a presidência Bush foi um desastre, mas há uma tradição disso, inclusive da reunião dos presidentes, nos momentos inclusive mais graves, e ex-presidentes como embaixadores, em momentos de guerra civil, problemas de fome e tal. Isso é uma tradição norte-americana. E o Obama, essa semana, teve momentos de nervos de aço, né? Porque ele está enfrentando um parlamento que ele é oposição. Toda a legislação que eles estão fazendo é contrária à plataforma eleitoral e às promessas de Obama. Quer dizer, essa semana ele enfrentou o fato de que a legislação de imigração vai mudar. E isso era algo assentado na democracia americana desde a Constituição, porque já a emenda 14 já diz que todo aquele nascido nos Estados Unidos, americano é. E a oposição quer agora dizer que não, que aquele que nasce nos Estados Unidos não necessariamente é americano. Se for filho de ilegal, então ele americano nunca será. E isso é um baque na estratégia de Obama junto à população, e ele já contava com a queda. Você acha que ameaça, né? A reeleição dele, isso ou não?
Provavelmente sim. Ameaça? Sim, porque ele se elegeu muito com as camadas mais desfavorecidas da população. E os imigrantes votaram em massa nele, né? Agora, um recuo relativamente a isso... Ele abandonou aquelas bandeiras que ele tinha e pegou as bandeiras na verdade, não ele, porque o parlamento que lá está. Quer dizer, ele vai ter que lutar muito para manter a legislação de imigração e a concessão de cidadania americana para os imigrantes, como hoje se encontra, porque a tendência do parlamento é que isso se altere. Agora, essa taxa de desemprego também bastante crescente. O inverno que está bastante rigoroso. Você não acha que é uma reação, Maristela, no mundo inteiro contra o imigrante? Ninguém está querendo mais receber pessoas, porque eu recebo pessoas de fora e as pessoas de dentro do meu país ficam sem emprego. Não estou falando só dos Estados Unidos. Não, a Europa é um problema... Não é mais como era no século XIX, que saiu 1 milhão lá de italianos para os Estados Unidos, 300 mil para o Brasil, acabou isso. Mas esse fluxo, isso vai ter que contar com a solidariedade comunitária internacional, quer dizer, as pessoas vão ter que ficar nos seus países e para isso os países vão ter que oferecer chance dessas pessoas viverem dignamente. Senão, haverá essa mudança de país para o outro em busca da sobrevivência. Mas as barreiras são cada vez mais difíceis. Vê o que está acontecendo na Europa. Mais difícil. Na Europa vai ser brasileiros chegam lá na Europa e são mandados de volta para o Brasil, sob suspeita que eles vão ficar lá. Mas você imagina o seguinte, há um problema, que é o problema do capitalismo, da questão da taxa de desemprego. A Europa, veja como ela resolveu o seu problema de desemprego, com 2 guerras mundiais e quantos milhões de mortos, com guerras civis, só século XX, e com a imigração no final do século XIX. E a gripe espanhola, no final da Primeira Guerra, em 18, 19, que matou mais de 20 milhões. E a imigração? E a imigração no final do século XIX, na última metade do século XIX, especialmente. Se juntar, você pode chegar a um número de 70, 80 milhões com tudo isso. E mesmo assim ela tem um desemprego altíssimo. Nós vimos taxa de desemprego de 20% na Espanha. Quer dizer, então há um problema hoje na Europa centro-ocidental gravíssimo em relação ao problema de emprego, e não é de curta duração, e que afeta a moeda, o caso do euro. A Alemanha já está cansada de sustentar sozinha a zona do euro e já está ameaçando sair. Uma forte corrente dentro da Alemanha para retirar a Alemanha da zona do euro, que levaria o fim da moeda, né? Então, é uma situação muito complicada. Então, a barreira que se coloca à chegada do estrangeiro, que geralmente é mão de obra não qualificada tal, tem a ver com os altos índices de desemprego. Veja, Portugal, quais são os países que apareceram? São os países de economia mais atrasada, né? A presença da Eslováquia, é bom lembrar que se separou da República Tcheca, já era previsível que essa situação correria. A área mais atrasada não era a região de Praga, mas era a região de Bratislava. Em suma, é uma situação muito complicada, e a tendência é mais resistência por causa do emprego. Claro, quando você diminui a taxa de desemprego aproxima de 3%, aí isso daí não vai ter mais. Bom, já que nós estamos falando aqui do noticiário internacional, a França, inclusive, aponta que o primeiro suspeito no caso daquela espionagem industrial, espionagem na fábrica da Renault, na França. E eles já têm o culpado, é a China. Segundo o governo francês, os espiões estavam interessados naquele projeto do carro elétrico da Renault. A Renault-Nissan, dirigida pelo brasileiro Carlos Ghosn, se transformou no centro das atenções da imprensa francesa. 3 executivos da empresa foram afastados sob a suspeita de revelar detalhes de um novo projeto. Os segredos teriam sido passados a espiões chineses e estariam relacionados com o desenvolvimento dos carros movidos à energia elétrica. As grandes montadoras em todo o mundo estão empenhadas na corrida para encontrar a fórmula de um carro elétrico que tenha baixo custo e grande autonomia. Quem descobrir esta fórmula e apressar o fim da era do petróleo, dizem os especialistas, terá a chave do futuro da era automobilística. Vocês comprariam um carro elétrico ou não? Se fosse viável, né? Fosse viável? Eles recebem muitas críticas, né, nos carros elétricos. Comprariam? Trocariam? Sim, talvez sim. Agora, crime de concorrência desleal, né? Aí? Quando um copia do outro sem autorização, dá até cadeia em qualquer país do mundo hoje. E a China copia para o diabo, né? Que diga as fraudes que eles fazem. E que nós compramos aqui no Brasil, os produtos são falsificados na China, piratas. Né? É a rainha da pirataria. Né? É verdade. Já foi, agora está um pouquinho melhor também, né? O medo de alimentos contaminados se espalha por diversos países da Europa, após a descoberta de resíduos tóxicos em aves e ovos na Alemanha. A história começou na Alemanha, onde o governo já interditou mais de 4.000 propriedades rurais. O motivo? As aves eram alimentadas com ração contaminada por dioxina, composto químico cancerígeno presente em plásticos e combustíveis e outros produtos. As autoridades alemãs ainda estão tentando descobrir
como a dioxina foi parar na ração. Enquanto isso, o medo de contaminação se espalha por outros países, como a Holanda e a Inglaterra. Acontece que os produtores de alimentos industrializados utilizam ovos ou carne de aves importados da Alemanha. E a Polícia Florestal da Índia resgata um elefantinho que ficou 2 dias preso em um poço. As equipes de resgate tiveram que usar uma escavadeira para construir uma rampa por onde o filhote pudesse sair. Depois de algumas horas, o elefante finalmente conseguiu se apoiar na beirada do poço e escapar. A perda de habitat natural na Índia vem tornando cada vez mais comum o encontro entre animais e o homem. E a seguir, os desafios do novo governo paulista na área da segurança pública. O Estado conseguiu diminuir o índice de homicídios, mas precisa de mais investimentos no setor.